O conceito de cidade de 15 minutos e para onde caminha o trabalho híbrido, né? E o novo normal nos ambientes das empresas é o tema que vamos discutir aqui. Se existe algo que a pandemia trouxe para todo mundo e o mundo todo ao mesmo tempo, foi a necessidade de implementar políticas flexíveis de trabalho, seja ela o teletrabalho, o trabalho em casa, ou mesmo, né, tá variando aí o tipo de escritório e como são ofertados esses serviços para os colaboradores. Mas uma coisa é certa, o futuro mudou. As relações interpessoais com colegas, pares, empregadores e fornecedores nunca mais serão as mesmas e vamos explorar bastante desse conceito hoje aqui. A cada década, a humanidade, nossa sociedade, passa por transformações fortes, sejam elas tecnológicas ou culturais, que forçam com que os ambientes de trabalho não sejam mais o mesmo, né? Se a gente voltar nos anos 80, com a invenção ali, né, do básico da informática e da eletrônica, com a chegada das TVs em massa coloridas, dos telefones, do fax, né, fez com que isso mudasse, né? As empresas já tinham que se acostumar com essa digitalização que começou a existir, ainda, né, de maneira, digamos, um pouco analógica, mas interagir, né, com essa questão eletrônica dos equipamentos. Nos anos 90 foi a chegada dos dispositivos de comunicação remota, os primeiros telefones celulares, os pagers, né, quem não lembra da época dos pagers, que também fizeram com que as empresas adotassem em massa essa tendência, né? Nos anos 2000 foi a chegada dos notebooks, né, finalzinho dos anos 90, ali a chegada dos desktops, internet para todo mundo, a digitalização em massa. E 2000, a chegada desse computador de mesa, um notebook, né, que ajudou com que as empresas tivessem uma mobilidade nos seus ambientes de trabalho também, né? E ali começou a se cogitar um pouquinho sobre essa oportunidade de trabalhar em casa, não trabalhar em casa e tudo mais. Anos de 2010 para frente, a chegada dos smartphones e dos tablets, né? O iPhone que é recente, de 2007, ou mesmo, né, o sistema Android aí do ano seguinte, mas mesmo assim, né, a chegada em massa dos dispositivos inteligentes de mão, como chamamos, fez com que as empresas redesenhassem, né, todo o seu ambiente de trabalho. E em 2020, com a chegada da pandemia, infelizmente, algumas tecnologias se ressaltaram e isso mudou os ambientes de trabalho. Entre elas, né, as videoconferências, como todos nós sabemos, as ligações por aplicativo, né, mas também o trabalho flexível, né, a necessidade de não estar presencialmente no escritório necessariamente, porque meu chefe quer, né, mas foi uma questão sanitária que nos forçou a estar em casa, mas com certeza tem um bom legado, né? As empresas estão mudando tanto que nos últimos anos a gente viu o tempo de vida das empresas mudar de maneira muito drástica, né? Em 1920, por exemplo, uma empresa era feita para durar 70 anos, passar de uma geração para outra, ser de avô para pai, para filho, para o neto. Nos anos de 2010, uma empresa tinha uma expectativa de vida de 15 anos, enquanto agora, em 2020, essa expectativa de vida de uma empresa caiu para 8 anos. Isso mesmo, gente. Imagina, eu venho da época que uma MBA, a gente focava no business plan, né, no plano de negócios de 10 anos. Isso já não mais existe. Se uma empresa é feita para durar 8 anos, provavelmente ela já tem que entregar, né, uma razão equilibrada de caixa e de resultado no seu segundo ano, porque ela vai ter poucos anos para entregar, né, tudo aquilo que ela se propôs a fazer. Se essa expectativa de vida das empresas está mudando, isso interfere também, com certeza, né, no tipo dos ambientes de trabalho. Outra coisa que está influenciando muito os ambientes de trabalho são os tipos de empresa que estão crescendo muito. Se eu voltasse lá em 1999 e pegasse as principais empresas que estavam listadas na bolsa, provavelmente a gente encontraria um mix entre empresas de óleo e gás, empresas de manufatura e algumas empresas de tecnologia. E se eu voltar agora, provavelmente todas as principais, né, com certeza as top 10, vão ser empresas de tecnologia e serviços da informação, não necessariamente produtora de hardware, né, mas sim empresas que usam, né, o seu serviço e a sua tecnologia da informação, inteligência artificial, big data a serviço dos seus clientes. Então isso, aliado com essas transformações de trabalho que a gente está vendo, né, esse modelo híbrido que todo mundo já sabe o que é,
está criando um conceito novo, e esse conceito novo dessa cidade de 15 minutos, essa cidade onde as pessoas querem estar próximas, né? 15 minutos de qualquer coisa que você precisa realizar ali próximo de você, seja ir para uma escola, deixar o seu filho, seja ir para o seu trabalho, seja ir para um shopping, seja ir para um lazer, né? Então, a necessidade de mobilidade que nós tínhamos no passado, entre você ficar 1 hora, 2 horas no trânsito para chegar no trabalho, ou pegar aquele transporte público pesado, foi desafiada com a pandemia. Se tem uma coisa que o home office trouxe de maneira muito inteligente, foi que não existe mais a necessidade da gente se deslocar por longo prazo. Mas o home office não funciona para todo mundo, nem todo mundo teve o privilégio de fazer home office. Como a gente sabe, o home office serviu apenas para uma parcela da população, né? Mas se ao invés de fazer com que todo mundo se desloque, né, das zonas suburbanas para o centro das grandes cidades, ou mesmo das cidades médias, para trabalhar numa matriz, será que isso ainda faz sentido? Né? Será que pegar o meu carro e ter que andar 14 quilômetros para chegar no hospital mais próximo ainda faz sentido? Será que eu não encontrar as coisas no meu bairro, porque o meu bairro é residencial e não é característica daquele bairro, vai fazer sentido para o futuro? O conceito de cidade de 15 minutos está aí para isso. Agora, as cidades de 15 minutos não necessariamente vão sobreviver se não estiverem inseridas no conceito da nova economia, a economia 4.0, a economia compartilhada, que é galgada em alguns pilares, tá, pessoal? Então vamos lá, primeiro pilar da economia compartilhada, é lógico, né? A questão social, a questão de tribalizar, de você colaborar, né? De você compartilhar aquele ativo, aquela experiência, aquele serviço com amigos, com outros usuários, né? Lembra, gente, dos patinetes? Lembra das bicicletas que ganharam as ruas em seus momentos, onde várias pessoas compartilhavam o mesmo, né, ativo? Então isso é a base da economia, dessa nova economia, economia colaborativa, economia compartilhada, essa questão social, comunidade muito forte, né? Essa questão tribal, essa questão do organizar e cuidar por parte do usuário. Quem era o principal fiscal, né, dos patinetes? O usuário que apontava um defeito, não a empresa que ficava fazendo supervisão, né? Então pensa nessa questão. Um outro pilar muito forte, pilar financeiro, lógico, né? Tem que ter ganho, tem que ser mais barato, tem que ter menos risco, eu não vou ter a propriedade, né? É uma economia multivalor, eu pago em várias moedas digitais, moedas físicas, né? Eu tenho que ver esse resultado em curto prazo, eu quero agora, tem que estar instantâneo esse ganho, né? Se a gente pega a geração Z, que já está no ambiente de trabalho, é uma geração imediatista, é uma geração que quer ter os benefícios agora. Não dá para esperar a vida inteira para comprar um carro de luxo, ela quer usufruir do carro de luxo agora, e ela quer usufruir numa outra modalidade, né, que é numa economia por serviço, e a gente vai explorar um pouquinho mais daqui a pouco esse conceito. Só para fechar os outros dois pilares da economia compartilhada, a questão cultural, né? A economia compartilhada tem que trazer impacto na cultura, seja ele na sociedade a qual a gente vive, seja ele trazendo, unindo visão, matéria-prima, né? A economia criativa como um todo. Se a gente vê esses grandes unicórnios, né, esses novos serviços que apareceram, é porque eles tinham essa questão enraizada. Pode ver que grandes startups, mesmo que elas cresçam e se tornem grandes empresas, elas não perdem aquele viés de startup. Por último, o pilar ambiental. Não tem como a gente falar de cidade de 15 minutos, nova economia, se a gente não pensa no impacto no meio ambiente, né? Hoje, se a pandemia colocou o ser humano no centro da crise, não tem como a gente sair dessa crise sem ser humano, e não tem como ser humano sem cuidar do meio ambiente, né? Então a economia compartilhada é exatamente para diminuir o uso de recursos, é exatamente para garantir que está sendo maximizado o uso de determinados ativos, e com isso uma infraestrutura mais eficiente. Isso vai fazer com que a gente tenha um impacto ambiental muito menor ou mesmo positivo. Então, esses 4 pilares da economia compartilhada são a base da cidade de 15 minutos. Uma mudança drástica no perfil também do usuário, né? O consumidor deixa de consumir e comprar a marca porque é chique, porque ele quer, e ele passa a ser usuário, ele usa a marca, né? E se enquanto aquela marca serve para ele, tá legal. Se amanhã ou depois ele trocar de marca, ele não tem mais aquela fidelidade. Passou aquela época que as pessoas tatuavam a marca, né, do ativo porque ela era fã daquilo. Não, ela vai de acordo com a onda. E hoje as pessoas não se contentam mais com storytelling. Não adianta você ir para a internet e falar que é sustentável, mas as suas ações não é sustentável. O executivo anda num carro que polui, né, ou mesmo a empresa não implementa, né, coisas sustentáveis, né, ações sustentáveis dentro
do seu dia a dia. Então, quando a gente fala também de cidade de 15 minutos, ela está galgada em tecnologia. A gente sabe dessa questão da Smart City, cidades do futuro, tudo conectado, internet das coisas, né? Big Data. Não vou explorar esse conceito aqui, tenho certeza que muita gente já falou, mas cada vez mais a tecnologia é a base, né? Ela é a ferramenta que faz com que a gente possa, sim, ter esse conceito de tudo próximo com 15 minutos. Vocês já pensaram no dia que chegar que todos os carros forem autônomos? Esses carros têm que conversar com um semáforo, o semáforo tem que conversar com um centro, por exemplo, de controle. Se estiver passando uma ambulância ali, tem que dar aquela preferência. O carro autônomo, ele vai depender de saber o que os outros carros que não são autônomos estão fazendo. Então, a tecnologia, com tudo isso que a gente vê, né, nos dias de hoje, vai ser a base da cidade de 15 minutos. A economia da experiência também, afinal de contas, como a gente não vai ter mais ativo, a gente vai usufruir de ativo, a gente quer ter essa experiência, a gourmetização da experiência, né? Isso traz facilidade, isso faz com que a mercadoria chegue na minha mão muito antes. E aí, só para explorar para vocês um pouquinho, dentro da cidade de 15 minutos, o trabalho é híbrido. Ele é, sim, galgado nos componentes híbridos. Então, você não vai ter horário para trabalhar, seu horário vai ser flexível, você vai trabalhar nas horas que te convém, não vai ter jornada para trabalhar, você vai trabalhar nos dias da semana que façam sentido para a sua entrega. A sua localização vai ser flexível, um dia de casa, um dia do escritório, um dia de um coworking, ou trabalhar na cafeteria próxima de casa, e você vai definir, de acordo com a tecnologia, com a sua necessidade, qual o seu ponto de trabalho. A sua remuneração vai ser flexível de acordo com a sua entrega, e a sua gestão vai ser com base em KPI e performance, não mais aquela gestão cara crachá, né, onde o chefe precisava ver as pessoas para confiar nas pessoas, ou aquele escritório que ficava perto da casa do chefe, porque o chefe morava ali, e fazer com que todo mundo se deslocasse para aquele escritório só porque ele morava ali mais perto, né? Isso não vai fazer mais sentido nesse conceito de cidade de 15 minutos. Os escritórios vão ser inundados, né, com experiências, com centros de relacionamento, onde as pessoas vão ao escritório para trocar, né, e ter essa interface entre eles, fazer essa lateralidade, mas a gente vai ter pelo menos 6 tipos de usuários distintos, né, no escritório. Aquele cara que vem todo dia, o pessoal que está lá só durante um projeto, aquele cara que vai de vez em quando, aquele cara que é viajante, que está passando por aquela semana, aquele cara que trabalha de casa e que naquele dia foi visitar o escritório, e aquele cara que já está no modelo híbrido, né? E que muitas vezes foi contratado por job e que está ali só durante um pequeno período. E os escritórios do amanhã vão precisar, né, na cidade de 15 minutos, estar preparados para receber todo mundo, né? A gente fez uma pesquisa recente, né? Fiz uma pesquisa recente, perdão, onde boa parte dos meus entrevistados deixaram claro que eles preferem ir ao ambiente de trabalho não mais que 2 a 3 vezes por semana. E os outros dias ele gostaria que tivesse essa flexibilidade. Até porque as prioridades mudou. Se no conceito de 15 minutos tudo está conectado, quais são as minhas prioridades? Se antes eu buscava a minha segurança, eu buscava a minha realização financeira, as prioridades mudou, né? Então agora eu quero primeiro atenção à minha saúde, eu quero segurança na minha empregabilidade, eu quero liberdade nesse meu trabalho no modelo híbrido, eu quero poder me desenvolver, treinar e, por último, preocupação com o meu bem-estar. A empresa tem que se preocupar com o meu bem-estar. Deixou de ser salário, deixou de ser bônus, deixou de ser essa necessidade financeira que as pessoas tinham no passado. E isso se aplica até ao seu ativo, né? Então, você quer ter um escritório, você quer alugar um escritório, você quer ter um carro, ou você vai andar de transporte público, ou você vai de bicicleta porque é mais sustentável, ou você vai andar porque é mais perto. No conceito de cidade de 15 minutos, isso é possível de ser implementado, né? Afinal de contas, né? Um transporte mais sustentável, um escritório mais verde, mais amigável, né? Empresas mais voltadas à preocupação com a saúde mental e física dos seus colaboradores dependem desse conceito de 15 minutos para que isso exista, né? E aí eu queria encerrar aqui o bate-papo com vocês deixando uma provocação, né? Que provocação que é essa? Vejam se faz sentido essa minha afirmação, né? Uma pessoa que acorda todos os dias, pelo menos 1h15 antes de sair de casa para se trocar e tudo mais, e ela tem que mover 1.500 quilos de aço movidos a 40 litros de gasolina para levar 80 quilos de carne, muitas vezes para rodar, né, poucos quilômetros para pegar um pão da padaria, né, 200 gramas ali de massa, e faz todo o trajeto de volta, porque esse é o modal mais utilizado pelas pessoas hoje, né, esse deslocamento ineficiente que ainda polui o meio ambiente. A mesma coisa vale para os escritórios, a mesma coisa vale para as casas do futuro. Então é a gente parar, sair um pouco, né, desse ponto a qual estamos de
é assim que sempre foi feito e pensar como pode ser feito de maneira mais sustentável, como pode ser feito de maneira mais ecológica, mas principalmente como pode ser feito considerando as necessidades do amanhã. Muito obrigado.